Amigo ouvinte da Palavra de Deus, graça e paz por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus mais uma vez o privilégio de nesta manhã podermos transmitir a aula de número 6 do terceiro trimestre das nossas lições bíblicas dominicais da Assembleia de Deus, situado à rua Pastor Anísio, em Maringá, no Paraná. Vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por esse dia tão lindo, dia de sol. Estamos reiniciando as aulas das lições bíblicas da EBD, Escola Bíblica Dominical, trazendo mais ensinamento para nós, trazendo mais alegria para os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, para que tenhamos nesta manhã uma boa aula. Tudo nós agradecemos ao Senhor Jesus. Amém. A lição 9 de agosto de 2020 traz como tema: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Esta lição que vamos ler e vamos estudar nesta manhã. Amém. O texto áureo nos diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição dos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 60, e versículo 18. A verdade prática nos diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Durante essa semana tivemos estudando e fazendo várias leituras de segunda a sábado. E vamos mencionar alguns textos que temos lido, aquilo que aprendemos da santa e gloriosa Palavra de Deus. Na segunda-feira, em 1 Reis, capítulo 6, versos 1 a 38, Salomão desperta. Esta hora é mais para um despertamento de todos nós. Despertamento da igreja, despertamento de cada um que se coloca nas mãos de Deus para que o Senhor possa fazer uma obra. Salomão desperta, constrói o templo. E que templo maravilhoso, meus irmãos, meus amigos. Templo de Jerusalém levou alguns anos para ser construído, mas que ficou uma coisa linda, uma obra maravilhosa, que foi muito festejada, aquela inauguração. O rei Davi deixou para que seu filho Salomão pudesse realizar a obra de construção. E ele o fez muito bem. E fez uma obra maravilhosa que ficou na história. Na terça-feira, Abraão também desperta. Despertamento na vida de Abraão. Entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Realmente foi muito importante esse encontro, porque Deus abençoou. Eles fizeram um altar e fizeram várias homenagens. Por quê? Porque Deus naquela hora fez uma promessa a Abraão de que ele seria o pai de todas as nações. Na quarta-feira,
despertamento dos samaritanos, aquela parte da parábola do bom samaritano em que Jesus encontrou uma mulher e depois de testificar para ela e ela aceitar as palavras de Jesus, ela saiu pela cidade de Samaria divulgando, proclamando que só Jesus era o Cristo. Bendito seja Deus. Na quinta-feira, um despertamento à meia-noite, quando Paulo e Silas estavam presos, correntados, e ali eles cantavam hinos de louvores, eles não reclamavam, eles estavam quietos, eles estavam esperando a gloriosa mão de Deus o livrar, quando veio um terremoto, e eles foram salvos. Nesta hora, o carcereiro responsável pela prisão dos dois quis suicidar-se, porque todas as portas do presídio se abriram e eles foram soltos. Paulo disse: não faça isso, não cometa suicídio. E depois de falar a palavra de Deus para o carcereiro, ele aceitou Jesus e ali mesmo se batizou. Na sexta-feira, um despertamento missionário, quando Paulo, nas suas viagens, chegou numa cidade, estava ali um mágico, o nome é Elimas, e ele enganava as pessoas com aquelas ilusões, com aquelas mentiras. E Paulo, depois de condenar tudo aquilo, afastou o demônio daquele homem e ele passou a servir ao Senhor. E finalmente o despertamento final, quando Deus mandou que Jesus, por intermédio de profecias maravilhosas, revelasse muitas coisas a respeito dos últimos dias. E tudo isso temos lido, isso muito nos edificou. Bendito seja Deus. Vamos ver também a leitura da lição de hoje. Está em Neemias, no capítulo 3. As palavras de Neemias, filho de Eucalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-lhe: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Depois, no capítulo 2, sucedeu, continuando, vamos ver o que realmente aconteceu com Neemias diante do rei. É no versos 3 que diz assim: disse o rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse o rei, estando assentado junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-lhe, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se o rei parece bem, dei cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagens até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa e para o muro da cidade,
e para a casa que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus que sobre mim estava. Então vinham os governadores da além do rio e deixei as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo muitos chefes e cavaleiros. Uma boa comitiva acompanhava aquele homem. Bendito seja Deus. Neemias é o copeiro do rei. Mas um dia ele estava muito triste. E o rei notou que aquele homem estava deprimido. Ele não está doente. Então alguma coisa deve ter acontecido com o Neemias. E então ficou muito preocupado. E Neemias também ficou perturbado, porque o rei notou todo aquele seu sofrimento. É um sofrimento por quê? Porque os babilônios tinham levado cativos os judeus. Por 70 anos eles foram escravizados. Mas agora entrou outro rei. Primeiro foi Nabucodonosor. E agora entrou Artaxerxes. E então esse realmente era mais benigno, era mais misericordioso, mais amigo. Então permitiu que Neemias fizesse aquela longa viagem até Judá para poder, junto com seus irmãos, junto com as autoridades da cidade, reerguer os muros caídos da cidade de Jerusalém. Temos que dizer que foi Deus que despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Bendito seja Deus. Prezado amigo, prezado irmão, nesta lição estudaremos a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém, como já havia falado. Veremos que Neemias foi escolhido pelo Senhor como líder para esta grande obra. Neemias é um homem íntegro, que dependia inteiramente de Deus e da sua palavra. Além de trabalhar arduamente na construção dos muros e portas, ele teve que enfrentar inimigos externos e internos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reforma das cidades. Porém, Neemias não se deixou intimidar pelos adversários. Aprendemos com o exemplo de vida deste servo de Deus, que todas as vezes que desejamos compreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos forças e coragem para lutar. Deus colocou em suas mãos uma importante obra: ensinar a sua palavra. Então não desista dos desafios, dos inimigos e das dificuldades do dia a dia. A introdução da lição nos diz que em Jerusalém foram levantados, e como Deus levantou um homem certo para executar a obra. A obra era de Deus, a qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias ajudar, até os recursos para custear a construção. Deus envia mensageiros a Neemias. Deus envia também emissários para informar a Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmãos de Neemias. Anani contou com os judeus que haviam retornado de Judá após o cativeiro. Estavam em grande miséria, muros fendidos, portas queimadas, era símbolo de miséria. E então havia muita tristeza, muitas dificuldades para que pudesse voltar tudo a
ficar em paz ali naquela grande cidade. Os moradores eram vítimas até de assaltantes, pessoas que chegavam ali, pessoas de outras localidades, de outras etnias, de outras cidades, forasteiros, chegavam ali e então a situação da cidade ficava ainda pior, aquela intranquilidade reinante. Neemias, angustiado, jejua a Deus. Quando Neemias esteve diante do rei, e o rei perguntou a ele: o que é, Neemias? O que você quer que eu faça por você? Ele orou 3 dias. Bendito seja Deus. A segunda parte da nossa lição, do primeiro tópico, diz que despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. A oração inicial de Neemias está registrada em seu livro, no capítulo 1, versos 5 e 11. Iniciou o período de oração no mês de Quisleu, dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez as suas respostas chegar ao mês de Nisan, em março. Vejam bem, meus irmãos, muitas vezes Deus demora para responder às nossas orações. 3 meses se passaram quando Neemias enjoou, orou e ficou reservado, ficou separado para que pudesse receber de Deus uma palavra de afirmação, uma palavra de encaminhamento, para que ele não fizesse as coisas dele mesmo, mas que dependesse inteiramente do seu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se, como eu havia falado, diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e o seu povo que vivia ali. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Tudo feito de acordo com a vontade de Deus, para que tudo fosse bem sucedido. E assim devemos fazer hoje, né, meus irmãos e amigos? Em um momento, Neemias teve a sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Deus despertou em Neemias um desejo de realizar aquela obra. Ele era muito pequeno, ele se achava muito pequeno. Sempre Deus faz obras maravilhosas através de pequenas pessoas. Bendito seja Deus. Neemias era apenas um copeiro do rei, mas ele se tornou grande nesta obra, porque a mão de Deus estava com ele. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus dos impossíveis. Temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Aleluia. Deus trabalha por intermédio do seu povo para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis. Ele costuma moldar as pessoas com características de personalidade, experiências e treinamentos de modo a prepará-las para o seu ministério. E essas pessoas não costumam sequer ter ideia do que Deus tem reservado para elas. Deus preparou e posicionou Neemias.
A Bíblia nos fala que Deus é o Deus dos impossíveis. Realmente, para um homem simples como Neemias, é uma obra difícil de realizar, mas ele realizou tão bem. Ele estava seguro nas condições de bem-sucedido copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas grande influência. Bendito seja Deus. Aleluia. 70 anos antes de Neemias realizar esse trabalho, Zorobabel havia planejado a construção do templo de Deus. Mas não foi à frente. 13 anos havia se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém. Também foi outro grande homem de Deus que trabalhou para que isso pudesse se realizar, que havia ajudado o povo às suas necessidades espirituais. Agora Neemias entrava para poder realizar tudo o que fosse preciso. E assim aconteceu. Do início ao fim, Neemias orou pedindo a Deus a sua ajuda. Ele nunca hesitou em pedir a Deus que se lembrasse dele, encerrando a sua biografia com as seguintes palavras: lembra-te de mim, meu Deus, para o bem. Durante a impossível tarefa, Neemias demonstrou uma capacidade de liderança incomum. Os muros ao redor de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde, a despeito da resistência e da oposição dos inimigos. Até mesmo os inimigos de Israel admitiam de má vontade e com temor que Deus estava com esses construtores. Ora, vejam bem, meus amigos e irmãos, até os inimigos reconheceram que a obra realmente era uma obra de Deus e não do homem. Não apenas isto, mas Deus trabalhou através de Neemias para realizar um despertamento espiritual entre o povo judeu. Aleluia. Talvez você não tenha habilidades específicas de Neemias, ou até mesmo pense que está numa posição inferior, mas saiba que existem duas formas através das quais você poderá ser útil ao Senhor. Primeiro, seja uma pessoa que fala com Deus nas orações. Permita que Ele entre em sua vida e compartilhe com Ele as suas preocupações, seus sentimentos, seus sonhos. Segundo, seja uma pessoa que anda com Deus. Coloque em prática aquilo que você depende das Escrituras Sagradas. Deus pode fazer uma missão impossível se realizar através da sua vida. O segundo tópico, Neemias chega a Jerusalém. Está escrito em Neemias, no capítulo 2, versos 7 a 11. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer nada a ninguém qual é o seu objetivo em Jerusalém. Ele não foi para as praças das cidades proclamar que havia recebido de Deus esta missão. Ele foi mais reservado. Ele preferiu ir à noite com os seus companheiros, com aquelas pessoas de confiança, e estudar a situação. Primeiro, ele tem de ver, tomar parte dos acontecimentos, foi que houve, e o que precisa para reedificar os muros. Ele não dizia nada a ninguém até aquele momento do objetivo que ele veio realizar em Jerusalém. Neemias agora declara a sua intenção de reedificar os muros. Aí ele começou a participar com um grupo de pessoas da cidade, pessoas de influência, e aí, então, começou a grande caminhada para a realização da pedra fundamental do seu trabalho para a reedificação dos muros.
Neemias declara sua intenção de reedificar, tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém que estavam caídos. Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos que faziam a obras, a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhe como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Eles deram as mãos com Neemias e ficaram também unidos para que aquela obra fosse realizada. A síntese do tópico 2 nos diz: com a bênção de Deus e a permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Embora Neemias tivesse chegado como governador com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém os planos que Deus lhe confiara. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus ao invés de precipitar-se, confiando na sua própria capacidade. Passou então a fazer uma inspeção cautelosa e cuidadosa nos danos causados nos muros pelos samaritanos, pelos estrangeiros, e, por certo, calcular as despesas. Jesus, certa vez, alertou para que pudéssemos fazer um plano antes de iniciar uma obra, para que a obra não ficasse no meio do caminho. É muito importante observar que, em vez de criticar os judeus pelos seus problemas e tristezas, ele queria ver esses problemas como eles viam. Daí ele fala, nada fala, enquanto não compreendesse a situação segundo a sua perspectiva. E agora, no terceiro tópico, vamos estudar. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, havia pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo da sua extensão, muitas delas edificando um pedaço do muro que ficava à frente da sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar o entulho e trazer o material, trazer e levar. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começavam a ser tapadas. Está escrito em Neemias, no capítulo 4, e verso 7. Agora, a tática de Neemias é a parte 2 do terceiro tópico. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido hoje pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos que quisessem trabalhar, ninguém parado, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregar-se a Deus para realizar a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Quantos crentes são despertados para levantar templos maravilhosos, em que as pessoas se reúnem para jubilar, para louvar, para glorificar a Deus em todos os dias da semana. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira parte nos diz: a união dos judeus ficou ameaçada. Sempre tem algum obstáculo. Na nossa caminhada, nós nunca temos um caminho largo, um caminho fácil. Quando se quer fazer a obra de Deus, começam logo as imposições, começam logo também as oposições. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra, ela estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e ricos.
havia aquele problema dos ricos humilhar os pobres, né? E ali os pobres também precisavam também de vida. Assim como os ricos têm a sua vida cheia de riquezas, cheia de privilégios, cheios de bens, os pobres também têm de sobreviver de maneira digna, como verdadeiros cidadãos. Surgiu um problema entre os pobres e ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. Teve várias reuniões e então chegou-se à conclusão de que o povo realmente estava todos unidos, todas as classes, em prol da obra do Senhor. E a obra prosseguiu. Bendito seja Deus. Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. Neemias convocou uma assembleia com os líderes judeus. Ele lhes contou como Deus o tinha convocado para realizar essa missão e como o Senhor tinha agido sobre o rei para que o ajudasse, não apenas a dar-lhe autoridade como governador, mas também ao tornar disponíveis a ele os materiais necessários para realizar a obra. Este fervoroso apelo recebeu uma resposta rápida. Impressionados com o zelo de Neemias, os líderes judeus responderam imediatamente: levantemo-nos e edifiquemos. Assim foi preparado o cenário para o notável feito que foi realizado. O levantamento dos muros provocou também grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Esta obra não deve continuar, mas, todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão dos muros. Há diferentes formas de ataque aos inimigos dos judeus, assim como Tobias e Sanbalate eram. O ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da nossa próxima lição seguinte. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer: o nosso Deus fizeram esta obra. Os inimigos se levantaram para impedir a construção dos muros. Um pequeno remanescente dos judeus opunha-se à construção dos muros de Jerusalém. Neemias e o povo foram alvos de zombaria, de ameaça, de uso de força, de desânimo, colocaram medo, guerra de nervos. No capítulo 3, o livro de Neemias revela como se pode vencer a oposição na obra de Deus. A zombaria foi vencida pela oração e determinação de Neemias e o povo judeu. A ameaça da força já foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança. O desânimo e o medo foram vencidos, glória a Deus, pela fé dos dirigentes piedosos, pelo seu incentivo. Agora, a parte final da nossa lição. No tópico de número 5, o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas. Bendito seja Deus. A fim de edificarem, a fim de dedicarem os muros com alegrias, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes, todo mundo se preparou, jejuou, orou, se preparou, procurou pedir a Deus uma purificação. E diante da casa de Deus houve também sacrifícios. Eles fizeram um altar e ofereceram sacrifícios
ao Senhor. Que coisa linda, meus irmãos. São coisas de agradecimento. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvida de longe. Está em Neemias capítulo 12 e versos 43. Os inimigos se levantaram para impedir a construção dos muros. Bendito seja Deus, mas tudo foi realizado. A mão de Deus estava com eles. Bendito seja o nome do Senhor. O fato do muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu: a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e para o mundo. E podemos assim fazer as palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo Jesus. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade, a oração do Pai Nosso. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre, disse Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 38.